Amados, nós vamos dar continuidade às nossas exposições em Eclesiastes. E para isso eu quero pedir que vocês abram a palavra de Deus comigo, no capítulo 2 de Eclesiastes. Nós vamos ler os versículos 1 ao 12. Livro de Eclesiastes, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. E eu vou pedir para que vocês, mais uma vez, me ajudem na leitura de forma responsiva. Meus irmãos, vamos ler com entusiasmo, ler com harmonia, ler com contentamento a palavra do Senhor, que nos instrui e que nos dá a vida. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso diz, é loucura, e da alegria de que serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as coisas que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Senhor, lida a sua palavra, sê conosco e ajuda-nos. Dá-nos entendimento conforme nós carecemos, para o seu louvor e felicidade nós. Amém. Era só até o versículo 11. Brincadeira, eu errei com vocês. Meus queridos, um certo rabino chamado Harold Kushner, ele escreveu um livro interessante chamado When All of You Ever Wanted Isn't Enough, que numa tradução livre significaria: quando tudo que você sempre desejou não é suficiente. Ele conta a triste história de uma mulher que se casou com um ricaço. E então ela conseguiu comprar a casa dos sonhos dela, no lugar mais luxuoso que se possa imaginar. E agora, diz Kushner, ela não consegue entender, porque ela anda pela casa todas as manhãs dizendo a si mesma: isso é tudo o que a vida tem a oferecer? Meus irmãos, a maioria dos brasileiros de hoje são mais ricos do que a maioria de todas as pessoas da história do nosso país. Nós temos 3 refeições ao dia, no mínimo, muitas roupas, mesmo as mulheres que dizem: abre o guarda-roupa com 20 peças, eu não tenho roupa. Nós temos muitas guloseimas, água potável, carro, celular e um monte de outros apetrechos que completam a lista das nossas muitas riquezas. No entanto, a despeito da nossa prosperidade material, ou talvez por causa dela,
nós nos tornamos cada vez mais pobres de alma. Nós aprendemos a ter prazer no gosto do prazer. E ele aumentou a nossa fome, o nosso apetite, por encontrar satisfação nos prazeres deste mundo. Mas a verdade é que sem Deus, quando nós temos tudo aquilo que nós sempre desejamos, nós descobrimos que ainda não é o suficiente. No nosso texto de hoje, Eclesiastes 1 ao versículo 11, nós veremos que essa é a crise do pregador. Isso é tudo que a vida tem a oferecer? Se vocês se lembram, o pregador está buscando pelo sentido da vida. Mas ele está fazendo isso debaixo do sol, de uma perspectiva que ignora a realidade e a revelação divina. Como nós vimos semana passada, primeiro ele buscou o sentido da vida na sabedoria humana, mas ele terminou de mãos vazias. Agora, ele irá buscá-lo nos prazeres terrenos. E o que eu espero poder fazer essa noite é demonstrar que, porque sem Deus, os prazeres terrenos não satisfazem a alma. Ela só será saciada quando aprender a viver para a glória de Deus e se alegrar nele para sempre. O que eu espero fazer essa noite é mostrar que, porque sem Deus os prazeres terrenos não podem satisfazer a nossa alma. A nossa alma só estará saciada quando ela aprender a viver para a glória de Deus e se alegrar nele para sempre. E para nossa meditação, o tema deste sermão será: Deus não é um estraga-prazeres. Deus não é um estraga-prazeres. O versículo 1, ele serve para nós como uma introdução. E depois dessa introdução, nós vamos dividir o nosso texto em duas partes. Nessa introdução, o pregador, ele está em algum momento da sua vida e ele olha para o passado. Então ele nos apresenta uma experiência que ele fez na busca pelo sentido da vida, procurando saciar a fome da sua alma nos prazeres terrenos. Versículo 1, ele disse assim: disse comigo, vamos, e eu te provarei com alegria, goza, pois a felicidade. Meus queridos, vocês assistiram Megamente, ou A Nova Onda do Imperador? Já viu, Caião? Vocês já perceberam como que esses filmes começam quase pelo fim? O personagem principal, ele está num ponto do filme, mas ele volta à história e nos conta como foi que ele chegou até naquele momento. E é justamente isso que acontece aqui. O pregador, ele está em algum momento da sua história e olha para o passado e se lembra de uma conversa que ele teve com ele mesmo. E então ele nos fala qual era o propósito. Vamos lá, minha alma. Eu vou te dar todos os prazeres da vida em busca desse tesouro escondido, secreto, que é o sentido da vida. E aqui é interessante porque cada palavra nessa curta afirmação ela é muito importante para nós. A palavra provar, por exemplo, ela indica que o que nós teremos agora é um experimento, uma tentativa deliberada de aprender algo pela experiência própria. Já a palavra alegria, ela mostra que ele deseja experimentar os prazeres da vida. Como nós veremos mais adiante, Salomão, ele vai procurar saciar os desejos da sua alma pelo sentido da vida em fontes legítimas. O problema é que ele vai fazer isso, tentar saciar a sua alma sem Deus. Outra palavra importante aqui, que é repetida de formas diferentes em todos os versículos da nossa passagem, é a palavra eu. Há tanto eu, dar-me, entregar-me, empreendi, fiz, plantei, comprei, amontoei, engrandeci-me. Tantos eus nestes versículos que a passagem transmite para nós um forte senso de egoísmo na busca pelo prazer.
Aqui o Kohelet, que significa pregador, decide fazer da sua felicidade o propósito principal da sua vida. Ele decidiu viver para si mesmo, ao invés de viver para Deus, o doador e fonte de todos os deleites deste mundo. Assim, ao olhar para o passado e refletindo naquela decisão de viver para tentar saciar a fome da sua alma através dos prazeres, ele conclui amargurado, finalzinho do versículo 1. Também isso era vaidade. Em outras palavras, é como se ele dissesse: sabe, na minha juventude, o prazer parecia oferecer o sentido para a vida. Mas no fim, o que eu descobri é que eu estava tentando encher as minhas mãos de vapor, de vento. O hedonismo sem Deus, ou seja, uma vida de prazer sem Deus, provou não oferecer nenhum sentido para essa vida. E aqui é uma primeira consideração importante para a vida de cada um de nós. Se você tentar viver somente para a sua própria felicidade, ao invés de viver para Deus, que é a fonte de toda alegria, você se verá sempre infeliz e vai terminar a sua vida de mãos vazias. Meus irmãos, mais adiante o pregador ele vai nos mostrar que Deus colocou o desejo pela eternidade no coração do homem. Isso significa que, em essência, o ser humano é fome. Porém, por ter sido criado para a eternidade, essa fome não pode ser saciada nas coisas temporais. Ao entrar no mundo, o pecado conseguiu desviar os nossos olhos do Criador como o único pão e a única fonte que podem saciar a fome e a sede de nossas almas pela verdadeira felicidade. E é deste desvio que surgem os adultérios, os casamentos que buscam a autossatisfação e logo se desfazem, o uso pecaminoso da intimidade sexual, a embriaguez, o uso das drogas, legítimas ou não, o amor pelo acúmulo, a busca pelas realizações profissionais, todas estas coisas são ofertas do mundo para tentar saciar a nossa alma. Mas todos esses prazeres, sem Deus, são exatamente a causa de todos os males do mundo. Famílias destruídas, guerras, homicídios, traições, enganos, pobreza e uma fome que jamais pode ser saciada. Não importa o quanto você busque satisfação para a sua alma nos prazeres deste mundo, ela nunca estará satisfeita. Nós fomos criados para ter fome e saciar a nossa alma somente em Deus. Sem Deus, meus queridos, todos os deleites deste mundo não passam de uma bolha de sabão que, quando tocada, explode juntamente com todas as nossas esperanças de felicidade. Então, assim, o pregador, ele nos introduz a sua lembrança do passado e também já apresenta a conclusão na qual ele chegou, na sua busca pelo sentido da vida nos prazeres. Agora, dos versículos 2 ao versículo 8, ele vai nos apresentar uma lista do banquete de prazeres que ele experimentou. E esse é o nosso primeiro ponto, o banquete dos prazeres do pregador. E o primeiro prazer que ele experimentou foi o sorriso e a felicidade a todo custo. Versículo 2. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Vocês sabem aquelas pessoas que vivem rindo, fazendo piada de tudo e de todos? E parece que na vida dessas pessoas nunca existe um momento de infelicidade ou de tristeza. Aquelas pessoas que sempre dizem, não, eu estou bem, eu estou feliz. O casamento acabou, o emprego foi perdido, a saúde vai mal pra caramba, a pessoa está quase morrendo, o vício a domina, o emprego é medíocre, mas ela continua sorrindo e dizendo, eu estou bem. Meus amados,
Qualquer pessoa sensata sabe muito bem que este mundo caído nos faz sofrer. Eu não sei vocês, mas eu sofro um bocado nesse mundo. Esse mundo nos faz chorar, nos faz sentir raiva. Você já sentiu raiva de alguém, Caio? Já, né? Olha o zoião dele assustado ali. Nós nos decepcionamos. E há tantas outras coisas que nos frustram. A verdade é que tais pessoas, elas tentam encontrar a felicidade mentindo para si mesmas, vivendo um teatro dentro de si mesmas, esforçando-se para tentar ignorar a realidade da dor e das muitas tristezas que todo ser humano precisa enfrentar neste mundo adoecido pelo pecado. E o pregador também tentou isso. E quando a gente olha para o texto, a maneira desdenhosa com que ele trata o riso e a alegria, revela que, de forma impressionante, como essas duas antigas companheiras foram incapazes de lhe oferecer a verdadeira felicidade que ele buscava. Ele diz na cara da ex que ela é loucura. E quanto à alegria, ele acha de tão pouco valor, tão irrelevante, que ele apenas aponta para ela e vira de costas, dando de ombro. Para que isso serve? O Kohelet, ele descobriu que quando se trata de compreender o sentido da nossa experiência, o riso, ele não passa de um prazer inútil. Há um certo estudioso que parafraseou esse versículo de uma forma interessante. Ele diz assim: concluí que riso e diversão como fim em si mesmos eram loucura. O que eles fizeram para me ajudar a encontrar um sentido e um propósito duradouros para a vida? Nada. E há aqui para nós uma outra implicação. Irmãos, crentes, sorriam para a honra de Deus. Caso contrário, o seu riso não passa de loucura. Muitas vezes nós rimos daquilo que é imoralmente perverso ou moralmente perverso, nós rimos de piadas frívolas, sarcásticas e às vezes até cruéis contra as pessoas. Mas meus irmãos, crianças, jovens, saibam disso. A vida não é uma piada. Algumas pessoas só querem se divertir e riem por toda a vida, até que a morte as alcança. E nos seus últimos instantes de vida, em desespero, elas vão perceber que não há nada de engraçado no leito de morte de uma pessoa que parte deste mundo sem o Senhor Jesus Cristo. Para que o seu riso louve ao Senhor, nós devemos nos perguntar continuamente se o nosso riso é uma resposta em regozijo à bondade de Deus para nós, ou se nós estamos rindo daquelas coisas que Deus abomina, ou zombando dos nossos semelhantes. O primeiro prazer foi o riso. O segundo que ele experimentou, buscando o sentido da vida, é o álcool. Versículo 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. O vinho, ele veio como uma espécie de lubrificante para as risadas do pregador. E aqui nós aprendemos que ele experimentou tanto o prazer de beber socialmente, como também de cair pelos cantos de embriaguez. Apesar de muitos crentes demonizarem qualquer tipo de consumo de bebida alcoólica, a Escritura é enfática, meus irmãos, em dizer que existem usos legítimos para o vinho. E aqui eu quero citar somente 3 deles. O primeiro é sacramental, na ceia do Senhor. Basta lembrar que os crentes de Corinto, eles tomavam vinho fermentado, vinho com álcool, não era suco de uva, até o ponto de se embriagarem. Porém, o apóstolo Paulo os censura não porque eles estavam usando vinho, mas por causa da embriaguez. O segundo uso é medicinal.
conforme Paulo instrui Timóteo, lá na sua primeira carta, em 5:23, quando ele diz que ele deveria tomar o vinho por causa dos problemas de estômago. E um terceiro uso legítimo é para dar prazer e alegria ao coração do homem. O salmista, inspirado por Deus, no Salmo 104, versículo 15, ele afirma que da terra fez o Senhor crescer a vinha, da qual se faz o vinho que alegra o coração do homem. No Novo Testamento, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo transformando água em vinho, bebida alcoólica, que era usado para alegrar o coração dos convidados de uma festa de casamento. Todos esses usos são legítimos para bebida alcoólica. O que a Bíblia proíbe, meus irmãos, é o vício, é a embriaguez, é a dependência. E foi esse uso sóbrio, como um apreciador e não como um alcoólatra, o primeiro uso que Salomão fez do vinho. Resolvi dar-me ao vinho, contudo, regendo-me pela sabedoria. É claro que aqui não é a sabedoria de Deus, a sabedoria que procede do temor do Senhor, mas a sabedoria da moderação. Ele estava avaliando com sobriedade o seu experimento na busca pelo sentido da vida. Mas acontece que o uso moderado do álcool não saciou a sede que ele tinha na sua alma. Então o pregador ele decidiu entregar-se à loucura. Ele passou a abusar do álcool da mesma forma como muitas pessoas abusam das drogas e das bebidas nos dias de hoje. Ao invés de receber o vinho como um presente de Deus e bebê-lo com ação de graças ao Senhor, ele o consumiu com um prazer egoísta. De uma forma ou de outra, moderada ou pela embriaguez, o que o pregador estava fazendo era buscando a felicidade a qualquer custo, porque ele tinha consciência que a vida dele era muito breve. É por isso que ele termina o versículo 3 dizendo que eu fiz isso, bebi com moderação, me entreguei à embriaguez, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. E aqui, meus irmãos, o pregador ele introduz um assunto que vai se tornar cada vez mais importante no seu livro, a brevidade da vida. É como se ele dissesse, já que a vida é tão curta, e eu só posso dar uma volta mesmo, eu vou aproveitar tudo o que estiver ao meu alcance. Talvez a festa e a folia sejam o sentido da vida. Era assim que pensava Salomão naquele momento da vida. Porém, mais tarde, o pregador ele vai descobrir que a verdadeira felicidade também não estava no álcool. É por isso que quando lemos Provérbios 20, versículo 1, ele escreveu: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. No álcool, Salomão só encontrou decepção. Meus irmãos, e aqui há uma outra implicação importante para nós. As drogas, lícitas ou não, só vão resultar em decepção e vazio. Talvez vocês que estão me ouvindo aqui, presentes, não tenham nenhum problema com drogas ou com qualquer outro vício lícito. Mas talvez vocês conheçam algumas pessoas. E o que é verdade a respeito do álcool, também é verdade a respeito das drogas, dos jogos, da intimidade sexual, do dinheiro, a fama e qualquer outra atividade. Quando o centro da vida se torna o prazer somente, o resultado é sempre decepção, vergonha, sofrimento e miséria. O álcool e as drogas, eles podem parecer bons refúgios para as dores e para as aflições que nós temos neste mundo. Mas a verdade é que eles são fortalezas feitas de açúcar que na primeira tempestade se desfazem. Vocês não acham interessante como Jesus, quando estava na cruz, no momento de tormento e de dores cruciantes, rejeitou o vinho com fel que os guardas lhe deram, lá em Mateus 27?
Essa mistura, meus irmãos, era dada aos crucificados para que, embriagados, eles encontrassem alívio físico nos seus sofrimentos. Sabe o que isso nos ensina? É que Jesus rejeitou os remédios deste mundo para o sofrimento humano. Ao lidar com as angústias da cruz, com a coragem e com a sobriedade que o Pai desejava, o Senhor Jesus Cristo se tornou digno de desfrutar da eterna glória que estava proposta para ele à destra do Pai. Portanto, se você já não suporta mais, ou conhece alguém que anseia por ser livre das decepções do alcoolismo e dos vícios, olhe ou ensine essas pessoas a olharem firmemente para Cristo, o Senhor Jesus, autor e consumador da fé. E assim você e aqueles que creem experimentarão a cura e a verdadeira alegria que procede da graça do Senhor Jesus. Depois do vinho e do riso, o pregador buscou o sentido na vida, nas grandes realizações. Versículos 4 ao 6. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Salomão era um fenômeno. O homem era arquiteto, construtor e muito rico. Quando a gente olha para 1 Reis 7, dos versículos 1 ao 12, nós vamos ver que ao final de 10 anos, ele construiu o seu palácio real, que era luxuoso e caríssimo. Mas ele também teve sucesso na vinicultura, na plantação, na produção de vinhas. Ele plantou muitas vinhas que eram necessárias para fornecer as uvas para a produção do vinho que regavam os seus banquetes reais. Ele teve sucesso na horticultura, na silvicultura. Ele plantou flores e pomares. A vegetação era irrigada por reservatórios tão grandes que poderiam ter regado pequenas florestas. Não é verdade? Salomão plantou para si uma floresta particular. Agora, meus irmãos, notem como que as realizações e conquistas desse homem eram grandes. Tudo é mencionado no plural. Casas, vinhas, jardins, bosques, árvores, açudes. Tudo isso traz à memória a imagem de um segundo jardim do Éden, especialmente pela menção das árvores frutíferas. Salomão construiu para si, conscientemente, no mundo caído, um jardim do Éden secular, cheio de prazeres e, principalmente, sem fruto proibido. Certamente, no paraíso das realizações, Salomão encontraria felicidade, não é verdade? Mas nem em seu paraíso edificado por meio das suas imensas realizações, nem isso pôde saciar a fome e a sede da alma que ele tinha por contentamento. Então ele busca um novo prazer, e o próximo é o prazer da ostentação. Versículo 7. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Meus irmãos, tendo em vista a extensão dos seus projetos e o tamanho das suas propriedades, o rei pregador ele precisava de um verdadeiro exército de trabalhadores para fazer a manutenção diária de todas as coisas. É por isso que ele comprou escravos estrangeiros de muitas nações, além daqueles que nasceram na sua própria casa. Os rebanhos que serviam de provisão diária e supriam com fartura as mesas do pregador eram tão grandes que, de acordo com 1 Reis 4:23, os seus cozinheiros preparavam todos os dias 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e as aves cevadas. Para quem gosta de um churrasco, imagina, hein? Mas é interessante que Salomão não estava satisfeito
em ser rico e ter muito mais do que ele precisava. Ele, de forma ostensiva, ele buscou mostrar que ele tinha mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Sabe aquele jovem tolo que compromete meses do seu salário para ter o melhor celular e as roupas mais caras? Ou pior, sabe aquele pobre que garante que ele vai continuar pobre por muitos anos, gastando centenas de reais todos os anos, com calçados e carros e unhas e cabelos e maquiagens e viagens e ferramentas desnecessárias? Esse era Salomão. Vaidades que não podem alimentar a nossa alma sem Deus. Na sequência, ele busca outro prazer. Que prazer é esse? O acúmulo das riquezas, a apreciação da arte e desfrutar da intimidade sexual. Versículo 8: amontoei para mim prata e ouro e tesouro de reis e províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. O pregador, ele acumulou muito dinheiro. Parte do seu tesouro vinha dos pesados impostos que ele impôs sobre o seu próprio povo. Outra parte de tributos impostos aos reis que o seu pai havia dominado. E ele usou parte do seu dinheiro para desfrutar de um prazer que era incomum e muito caro nos seus dias. A arte musical mais refinada que o mundo poderia lhe oferecer. Cantores e cantoras eram contratados para fazer os shows particulares do rei hedonista. Já pensou? Quem você quiser, chama lá, não importa quanto eu pago. Por fim, o rei busca o sentido da vida no prazer da sensualidade. Crianças, depois vocês perguntem aí para os papais o que é sensualidade, o que é sexo, tá bom? Esse sempre foi um prazer comum a todos os seres humanos. Mas poucas pessoas desfrutaram dele na mesma medida que o rei Salomão. O nosso texto fala de mulheres e mulheres. Mas 1 Reis 11:3, em detalhes, diz que Salomão teve 700 mulheres e princesas e 300 concubinas, mais amantes do que qualquer homem jamais sonhou ter. Se ele ficasse com uma por dia, ele demoraria quase 3 anos para conhecer o seu harém. E esse harém erótico de Salomão se tornou a cereja do seu bolo de prazeres. Meus queridos, quantos não invejam e não buscam desesperadamente felicidades em todos esses prazeres que o nosso rei pregador experimentou? Você não gostaria de possuir parte do que ele descreve aqui? Pensa bem, uma casa só sua, bonita, toda quitada, nada de financiamento pela Caixa. Empregadas para fazer o seu trabalho. Empresas pagando dividendos todos os meses, gordos para encher a sua conta bancária. Roupa, carro novo, viagens. Vamos ser honestos. Será que lá no recôndito da nossa alma, nós também não imaginamos que se nós tivéssemos um pedacinho só, eu coloquei aqui um texto, mas não precisava nem disso, só um pedacinho do que Salomão teve, nós não acreditamos que nós seríamos felizes de verdade? Meus irmãos, certamente Salomão foi o homem mais rico que o mundo conheceu, mas também o mais infeliz. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas a sua alma continuava miserável, pobre, faminta. E eu concordo com o teólogo que diz que hoje o rosto de Salomão estamparia as capas da revista Forbes como o homem mais rico do mundo. A sua casa e os seus jardins seriam objetos de revista de arquitetura. Estrelas de música cantariam em suas festas e modelos fantásticas se agarrariam aos seus braços para tirar fotos com ele. Que vida fantástica, hein?
Mas aqui é uma advertência para aqueles que buscam nos prazeres e nas riquezas a felicidade. Cuidado, para que você não se torne mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Hoje, há uma multidão de pessoas, especialmente entre os jovens, que buscam a verdadeira felicidade na alegria do álcool, das drogas, na música, na sensualidade, no possuir. A indústria da pornografia oferece cardápios variados das mais perfeitas beldades para aqueles que correm atrás do prazer. E o melhor, sem fazer nenhuma exigência, nenhum compromisso, nada. Vocês não precisam nem fazer a barba. Mas a felicidade também não está na intimidade sexual. A felicidade, ela não pode ser encontrada nas conquistas amorosas, no sucesso profissional, nos esportes, nas viagens, nas roupas de grife, nas joias caras, nos restaurantes renomados, não. É fato inquestionável que a nossa geração tem hoje mais de quase tudo o que eles querem, menos contentamento. Todavia, eu quero deixar muito claro aqui, meus irmãos, o problema não é de modo nenhum nos divertirmos ou buscar licitamente as realizações. O vinho, a música, a intimidade sexual, a riqueza são todas dádivas de Deus, mas não substitutos para Deus. O problema descrito em Eclesiastes é o mesmo diagnosticado pelo apóstolo Paulo 1000 anos depois do rei Salomão, que nós lemos na nossa liturgia. É que o ser humano, sem Deus, ele é mais amigo dos prazeres do que do seu Criador. Se na sua vida prática você vive como se tudo o que existe é a vida debaixo do sol, ainda que com os lábios você diga crer em Deus, a sua vida vai ser caracterizada por insatisfação. Não importa o quanto você tenha, você sempre desejará mais. E então, você vai se satisfazer, vai ter muito mais prazer nas dádivas que Deus concedeu aos filhos dos homens, desfrutando delas, ignorando o modo pelo qual Deus designou que nós as desfrutássemos. E se você se tornar mais amigo dos prazeres dados por Deus do que do Deus que graciosamente os dá, então você não herdará o reino dos céus. Então ele termina de nos falar do seu banquete de prazeres. E então Salomão chega à conclusão do seu experimento. E esse é o nosso segundo ponto. O primeiro foi o banquete de prazeres do rei, e aqui é a conclusão que ele faz do seu experimento, em tentar encontrar o sentido da vida nos prazeres terrenos. Versículo 9 e também o 10. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Preservou também comigo a minha sabedoria. Versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Meu querido, minha querida, no Novo Testamento, a Bíblia nos adverte a todos nós contra a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. No Antigo Testamento, os sábios já sabiam disso. E é por isso que o salmista orou lá no Salmo 119, 37. Desvie os meus olhos para que não vejam a vaidade. Vivifica-me no seu caminho. Mas lembram, Salomão ele estava buscando o sentido da vida debaixo do sol, ignorando de forma prática a existência de Deus. Ele cria em Deus, mas ele viveu como se Deus não existisse e desprezou toda a advertência e instrução do Senhor. É por isso que no versículo 10 ele vai dizer assim: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei,
nem privei meu coração de alegria alguma. Sempre que desejava algo, ele pegava. Sempre que se sentia tentado a se entregar a algum prazer carnal, ele fazia. Não havia nada que o divertisse ou que lhe atraísse os desejos que ele negasse a si mesmo. É por isso, e por que é que ele agia assim? Porque ele acreditava que ele merecia. Eu mereço, dizia ele a si mesmo. E meus queridos, não é justamente desse pensamento egocêntrico, de que a nossa felicidade é o supra-alvo da nossa existência, deste pensamento egoísta que nascem todos os males deste mundo? O adultério, por exemplo, nasce do achar que eu mereço algo melhor. O endividamento no cartão de crédito por achar que eu mereço tal bem material. Os divórcios por achar que eu mereço, eu tenho o direito de ser feliz. Mas o casamento me rouba a felicidade. Meus irmãos, e aqui neste último ponto eu abro um parêntese. Existem sim situações em que o casamento, o divórcio se torna autorizado por Deus. Mas eu imagino que vocês entenderam que não é sobre esse aspecto que eu me refiro aqui. Mas sabe o que é pior? Tais pessoas, mesmo agindo assim, ainda acreditam que são sábias. Não é estranho, por isso nós vemos aqui o Koheleth levando um estilo de vida como dos loucos, que ignoram toda a instrução e conhecimento de Deus, e ainda assim ele diz: preservou também comigo a minha sabedoria. Aqui ele não se refere àquela sabedoria que nasce do santo temor do Senhor, mas a sua grande capacidade intelectual que ele recebeu de Deus como um presente. E ele se achava sábio porque ele continuava intelectualmente dedicado ao seu experimento de descobrir se o prazer era, de fato, o legítimo sentido ou objetivo de se viver. Mas qual foi o resultado disso? O que acontece quando nós vivemos como se a nossa felicidade fosse o centro do universo? Quando ignoramos a ira que nós provocamos em Deus e a tristeza no coração das pessoas ao nosso redor, quando nós nos entregamos aos nossos desejos egoístas e pecaminosos, nós descobrimos que a cada dia nós temos mais de quase tudo que nós desejamos, exceto a felicidade que satisfaz a alma. O fim do experimento do pregador, na manhã seguinte dele, ainda sentindo o gosto amargo da ressaca e os remorsos pelas orgias, o pregador, ele chega exatamente a essa conclusão, versículo 11. Considerei todas as coisas que fizeram minhas mãos, como também o trabalho que eu fiz, com o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. O verbo considerar significa literalmente encarar, olhar diretamente nos olhos de alguém, nos olhos de algo. E então Salomão, ele está encarando a sua própria situação, vendo sua vida como ela realmente é, e ele quer que nós saibamos que o que ele vê não é bonito. Os prazeres da vida são pura vaidade, é correr atrás do vento, é cansativo, é inútil. Sem Deus, eles não têm nada de duradouro que possa nos satisfazer. Jovens, extraiam da vida todo o prazer que for possível, e mesmo assim você não encontrará contentamento, porque buscar o prazer como fim nele mesmo não pode satisfazer a alma que foi criada para ter fome e sede do seu Criador, e que somente nele pode ser saciada. Meus amados, vocês se lembram da mulher que se casou com um homem de sucesso e que comprou a casa dos seus sonhos no lugar mais lindo,
mas agora não consegue entender porque é que ela anda pela casa todas as manhãs dizendo a si mesma: isso é tudo o que a vida tem para oferecer? Essa é a lição de Eclesiastes para nós nessa noite. Os prazeres são tudo o que existe para vivermos debaixo do sol? E o que fazer quando você percebe que você tem tudo o que você deseja e então descobre que isso não basta? O que fazer quando você percebe que mesmo depois de construir para você um paraíso de prazeres neste mundo, você se vê embasbacado, concluindo a mesma coisa que o pregador: nenhum proveito eu tiro de todo o meu trabalho com o qual me afadiguei debaixo do sol? Quando você percebe que tudo não passa de vaidade, uma bolha de sabão que se desfaz ao toque, você vê que as suas mãos estão completamente vazias e descobre que por toda a sua vida você tem tentado agarrar aquilo que não pode ser retido: a felicidade nos prazeres. O que fazer quando você contemplar o fracasso absoluto de uma vida que ignorou os desígnios de Deus e se orientou apenas pelas suas próprias prioridades? Quando você percebe que ter feito das delícias terrenas e da sua própria felicidade o alvo principal da sua existência, ignorando a realidade de Deus e como Ele planejou que desfrutemos desses prazeres, só resulta no gosto amargo da desilusão e que todo o prazer terreno não satisfez a sua alma. A resposta é simples. A insatisfação com a vida deve nos levar para perto de Deus. Se todos os prazeres debaixo do sol não conseguem satisfazer as nossas almas, então precisamos olhar para além deste mundo, acima do sol. Precisamos olhar para Deus, olhar para Cristo. A nossa contínua insatisfação com os prazeres e as conquistas deste mundo serve para nos fazer compreender que nós fomos feitos para o prazer de Deus. É por isso que Paulo afirma, lá em Colossenses 1,16, que nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Você existe por causa de Cristo. Nós existimos para gerar prazer e glória ao nosso Criador, e é somente nele que a nossa alma encontrará paz. Quando nós aprendemos a desfrutar com contentamento das dádivas que Deus concedeu aos filhos dos homens. Sabe por que Deus não permite que nós encontremos satisfação duradoura nos prazeres terrenos? Porque Ele nos projetou exatamente para reconhecer que a nossa alma grita desesperadamente por Ele. A nossa insaciável insatisfação existe para nos mostrar que satisfação só existe no amor de Deus que nos é revelado em Cristo crucificado e ressurreto, para nos oferecer a felicidade de uma vida abundante. Essa é uma das principais razões por que Eclesiastes foi incluída na Bíblia. Eclesiastes está aqui para nos convencer a não amar o mundo. Está aqui para nos convencer a não viver em função dos nossos prazeres. Eclesiastes não pretende, meus irmãos, nos desencorajar ou nos deprimir, mas nos levar de volta para Deus. Ele quer nos mostrar que a vida debaixo do sol não é tudo que existe. Há um Deus que enviou seu Filho para ser o nosso Salvador. E esse Filho resistiu a todos os prazeres de forma pecaminosa que o tentaram. Ele cumpriu todo o propósito de Deus para a nossa salvação. E agora Cristo, crucificado e ressurreto, se oferece a si mesmo, a cada um de nós, como fonte de satisfação plena.
De modo que aqueles que pela fé se apropriam do Senhor Jesus, aqueles que creem, podem dizer, cheios de genuína felicidade: Senhor, tenho todas as coisas se eu tiver a Ti. E quer saber o que é mais surpreendente? Quando nós, pela graça, nos voltamos para Deus, pedindo que Ele nos perdoe e nos salve em nome de Jesus, nós não olhamos para os prazeres desse mundo mais como coisas perversas e pecaminosas que nos separam de Deus. Os mesmos prazeres que no passado não conseguiam nos satisfazer, agora servem para a nossa felicidade, porque elas nos revelam o quão bondoso é para conosco. Longe de ser um estraga-prazeres, Deus proveu para nós uma forma santa e legítima de nós desfrutarmos dos prazeres terrenos, porque foi o próprio Deus que os criou e os deu aos filhos dos homens, a cada um de nós, para a glória dele e para a nossa alegria. Meus irmãos, quando pela fé nós somos unidos a Cristo, a nossa natureza é transformada pelo Espírito Santo. Então os prazeres, eles deixam de ser o fim neles mesmos e nós passamos a recebê-los como dádiva, como presente de Deus. E descobrimos que o Deus das Escrituras é o Deus do prazer. Davi, o pai de Salomão, ele aprendeu a regozijar-se nos prazeres que Deus havia dado a ele. É por isso que no Salmo 16, que nós lemos aqui na nossa liturgia, no versículo 11, Davi escreve: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É claro que isso aqui é basicamente uma promessa futura para os céus, onde os prazeres da glória e da presença do Senhor vão durar para sempre. Mas o que é fantástico é que nós podemos começar a desfrutar destes prazeres de forma santa agora mesmo. Nós desfrutaremos do riso de forma santa quando ele não nascer de piadas mundanas ou da zombaria do nosso próximo. Nós desfrutaremos do prazer do vinho quando nós o bebermos como uma dádiva de Deus. Afinal, Deus permitiu que ele fosse criado para alegrar o coração do homem. Desfrutamos das realizações quando nós buscamos glorificar a Deus e para gerar algo de valor e de bom para o nosso semelhante, e não apenas para a nossa própria grandeza e glória. Nós desfrutamos de plantar uma flor, um jardim, ao ver neles a beleza da santidade de Deus. Haverá prazer em ajuntar prata e ouro, quando forem usados não apenas para o acúmulo e o consumismo, mas quando nós os damos para o cuidado do nosso próximo e para a expansão do reino de Deus, com a garantia de um retorno eterno pelo nosso investimento agora. Há prazer na música, quando ela eleva as nossas emoções e o nosso intelecto a Deus e nós o adoramos. Há prazer legítimo, meus irmãos, na intimidade sexual, quando estas são desfrutadas, não como os animais o fazem, mas quando desfrutamos delas debaixo da aliança do matrimônio, onde nós nos entregamos ao outro para fazer o outro feliz e sentir prazer. E como resultado, nós recebemos de volta prazer e alegria. Uma plena expressão da Trindade, onde cada pessoa vive o Pai, o Filho e o Espírito Santo para gerar prazer e alegria no outro. E ele recebe de volta prazer e alegria. Meus irmãos, Deus é um estraga-prazeres? De modo nenhum. Pelo contrário, Ele está tentando nos dar o verdadeiro prazer. E a pergunta é: você já experimentou na sua vida estes prazeres como uma dádiva dada por Deus? Não? Então ouça o chamado de Cristo para você essa noite. Eu
sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Em Cristo, a sua alma será plenamente saciada de todo o prazer que você sempre buscou, porque nele, por meio dele e para ele, você foi criado, e somente no amor dele, a sua alma será saciada da fome eterna e de eternidade que ela tem. Porque sem Deus, meus irmãos, os prazeres terrenos não podem saciar a nossa alma. Venha a Cristo. Beba da fonte de eterna alegria e a sua alma será saciada quando ela aprender a viver para a glória de Deus e a gozar da presença dele pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar o hino 116 como uma resposta a Deus ao que nós ouvimos aqui hoje. Que a despeito dos prazeres que Ele nos tem ofertado, o que nós mais desejamos